Boa tarde, pessoal. Bom dia, né? Boa noite, dependendo da hora em que vocês estejam nos acessando. O que importa aqui é a saudação e o papo, que é muito gostoso. Estamos aqui, mais uma terça-feira, eu e Joyce Moura, no segundo podcast, viu, do Diga Lá, né? Uma coisa que nasceu há pouco tempo, com Viviane Braga, que é psicóloga, e Dr. Arnon Dutra, que veio falar também um pouco sobre as questões da pessoa com autismo e o dia a dia. Né? Passar a palavra para a Joyce, para ela dizer aí, é tanto lugar que a gente aparece, que a gente precisa de uma colinha aqui. Joyce vai trazer aqui. Uma colinha. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a vocês. Obrigada por aceitar o nosso convite para um papo tão importante e tão necessário, né? A colinha aqui, Larissa, nós estamos na TCM, no 16.6, no HD Família 15, na Brisanet 176, na Telecab no 94 e também na rede social, no canal de Larissa Rosado, RN. Vamos lá, né, Joyce? Vamos sim. Você começa? Larissa, hoje a gente vai conversar sobre a questão do autismo e é um assunto que, graças a Deus, tem ganhado luz. Verdade. Né? A gente tem discutido mais. Eu estou aqui com uma pesquisa que o transtorno espectro autista atinge de 1 a 2% da população mundial. E no Brasil, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Né? Isso é uma pesquisa agora de 2022. Ainda aí fala que em 2020, 1 a cada 54 crianças eram autistas, e hoje são 64, né? 1 em cada 64. Há um aumento. Viviane, a gente queria, esse papo é muito leve, suave, mas eu queria saber primeiro da sua história. Como foi esse que você é psicóloga, trabalha também com crianças autistas, tem um grupo muito legal que a gente vai falar depois, é interessante, né? O grupo das Amoras, olha que lindo, né? Para falar sobre esse trabalho com as mães também de pessoas autistas, né? E daí a gente queria saber como foi que começou essa sua história, como foi o seu contato com isso. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade da Larissa, a Joyce. É um prazer estar aqui com a Arnon novamente, né? De nosso companheiro de batalha. Às vezes a gente não se encontra fisicamente, mas nos grupos aí do WhatsApp. Enfim, eu sempre digo, Joyce, que eu visto duas capas. A capa da mãe e a capa da profissional. E aí, muitas vezes, são coisas que a gente não consegue dissociar. Sim. O meu contato com o autismo é a partir do meu filho. Eu tenho um filho autista com 18 anos de idade hoje. Vai completar agora em abril. E aí, o diagnóstico dele foi tardio, infelizmente. A gente só conseguiu fechar o diagnóstico dele aos 11 anos de idade, então faz 7 anos. E há 7 anos atrás, eu ainda não era psicóloga. E, para mim, foi uma surpresa. Sim. Porque eu, como muitos pais, tinha aquela questão assim, mas ele fala. Se ele fala, não é autista. E aí foi muito difícil eu entender que, naquela época, pela falta de conhecimento mesmo, entender que o autismo não é só aquele que não fala. Existem autistas que falam, existem níveis de suporte. Sim. Hoje em dia, o termo que a gente usa correto não é mais grau, leve, moderado, ou grave, mas sim são níveis de suporte que essa criança, adulto, adolescente necessita, né? E aí, muitos me perguntam se eu vim para a psicologia por causa de Henrique, né? De Henrique, sim. Ele é mais conhecido como Anderson, que é Anderson Henrique, mas ele gosta mais de Anderson, mas eu não me acostumo, é Henrique. E aí não foi. Eu já era gestora em recursos humanos, e aí eu entrei para a psicologia pensando na psicologia organizacional, porque era algo que eu gostava, enfim, fui para psicologia, tinha comércio, fechei o comércio e fui para psicologia. E aí, quando foi na metade do curso, e eu sempre, até a metade eu dizia assim, olha, eu não quero nada de autismo, porque eu já vivo 24 horas com autismo. É terapeuta, é psicólogo, é fono, é terapia ocupacional. E eu dizia assim, eu já estou muito sobrecarregada. E uma coisa que eu tinha, Larissa, a minha maior preocupação era, como é que eu vou atender uma criança e eu vou olhar para a mãe dele e não vou me colocar no lugar dela? Sim. E não vou sentir, eu não vou conseguir acessar esse local do profissional. Ser imparcial, né? Ser imparcial. Mas, por outro lado, tinha uma experiência imensa. Total, E aí, assim, a minha preocupação até a metade do curso era essa, né? E aí, as coisas foram tomando proporção e eu acabei entrando para o mundo, tanto profissionalmente do autismo, as questões da vida foi me levando, né? E aí, quando foi na metade do curso, várias mães vinham falar comigo e sabiam que eu era estudante. E aí eu comecei a me interessar, comecei a estudar sobre o assunto mais ainda, saindo do senso comum e adentrando na psicologia mesmo, né? E aí foi.
Quando eu estava no final do curso, no último mês, acho que no último semestre, assim, já. E aí já vou falando sobre o meu grupo, vou falando das amoras. Vamos lá. E aí, assim, as pessoas aqui, até uma homenagem que eu queria fazer à doutora Flávia Passalacqua, que eu acho que era uma psicóloga aqui, muito conhecida aqui na cidade de Mossoró, fazia um trabalho... Querida, de luz. De luz, fazia um trabalho, assim, voluntário. E aí, ela tinha já esse grupo já existia, não com esse nome, porque não tinha o nome, mas ela recebia todas essas mães no Garbos. Acho que alguém de vocês lembram que ela morava no Garbos. Sim, me lembro. Ela tinha uma sala alugada lá para fazer esses encontros com essas mães, de forma voluntária. Com a volta dela para o Rio, esse grupo ficou disperso. E aí essas mães só mantinham contato pelo WhatsApp, enfim. E aí, no final do ano, elas decidiram fazer uma confraternização. E por eu ser mãe atípica, elas me convidaram. Elas me convidaram para participar. E aí a gente preparou um momento para elas, uma dinâmica assim. E aí foi imediato essa conexão que eu tive com elas e elas tiveram comigo. É maravilhoso, né? E aí, naquele dia, assim, foi uma confirmação que eu tive. Não, eu não posso fugir do que eu já tenho esse percurso, essa história. E aí, a gente conversamos e tudo, e decidimos retomar com o grupo terapêutico. É um grupo terapêutico que nós temos todas as terças-feiras à noite. E, por coincidência, era o mesmo dia que a doutora Flávia também fazia. E foi pura coincidência. Tipo assim, elas pensaram... Propósito, E aí, como a gente não tinha o espaço, né? Aí, como foi que pensamos? Uma das mães, aliás, tem algumas que moram no Alphaville, mas uma das mães nos cedeu o espaço. A gente faz na praça. E é algo, assim, maravilhoso, porque é bem sensorial, é na grama, a gente senta no chão. E nós já estamos com quase 2 anos nesse processo com essas mães. E temos o grupo do WhatsApp, que a gente tem muitas mães que não conseguem ir, mas participam do grupo do WhatsApp. E temos os encontros semanais, que a gente dá todo um suporte para essa mãe. E aí a gente sempre fala assim, que nós, para além de mães, nós precisamos resgatar essa feminilidade, que é até o que a gente estava conversando antes, né? Que o que acontece muito é que nós, quando chegamos na maternidade, a gente muitas vezes, até pela questão hormonal, a gente esquece que somos mulheres. E aí esse processo de retomar é um pouco difícil. E quando se é uma mãe atípica, que é o termo que a gente estava até conversando, que se usa para essa maternidade, ainda é mais difícil. Então, assim... Viviane, e o foco das amoras é somente o autismo? Não. As mulheres. Nós estamos ali para falar que antes de elas serem mães, nós estamos para lembrar e para trabalhar esse sentido nela, das mulheres. E então a gente fala de todos os temas. De sexualidade, de violência, enfim. E aí são temas variados. Tornou-se um espaço de convivência, né? Perfeito. Né, Viviane? Importante para todas. Vamos botar Arnon para conversar aqui também no nosso papo. Gente, eu falo muito, viu? Mas o bom aqui é o bate-papo. Né? No primeiro podcast que a gente fez, uma das convidadas disse, eu tô nervosa. Olha, eu não vou falar. Eu acho que ela conversou mais do que qualquer, porque ela ficou à vontade, né? Que foi bom, foi uma roda de conversa, na verdade. O Grupo Amoras já é conhecido. Já. E aí, só para finalizar, Larissa, como surgiu o nome? Porque... Não, finalizar não, que a gente vai continuar conversando. Não, sobre o grupo. E aí, uma das mães aí elas começaram a falar, porque tem a associação Amor, né? Aí elas queriam algo do feminino. Aí elas colocaram o AS, né? E virou Amoras. E aí ficou. Porque tem a associação Amor, elas disseram, não, a gente não pode, não é amor. Aí, então somos as amoras. E aí das amoras surgiu, já temos outra, temos as famílias que lutam, que são meninas do grupo, que já saíram, já estão se articulando, né? Então aí... Mandar um beijo para elas, né? Que beijo para Natália, para Ítala, para todas, na realidade. Nos acompanhando, né? Mas, Arnon, e a luta lá na Amor, como é que anda? Não é? Acho que nem todo mundo conhece a associação. Então, se você pudesse falar assim, um pouco desse início dela, não é? Dos presidentes que já passaram, de como está o seu desafio de estar hoje lá, como é esse acolhimento aos pais, mães, né? Pessoas com autismo.
Foi um prazer, inicialmente, né, estar com vocês aqui no segundo episódio, né, do programa. Então, fico muito feliz, Larissa, pelo convite, Joyce, né, estar aqui com o Viviane, que a gente já conhece, né. Nosso abraço para Anderson, né, que eu chamo ele por Anderson. Para Anderson, mas, assim, a associação, né, ela existe desde 2017, na verdade foi idealizada, vamos dizer assim, né, por um grupo de mães, realmente, que se reuniram, né, mães atípicas que logo naquele momento não havia, né, vamos dizer assim, nenhum grupo na cidade, então elas se reuniram e aí vai o nosso, né, foram bravas, né, em poder realmente dar o pontapé inicial, né, por isso que é importante a história, porque a gente sempre, por trás, sempre tem uma luta, né, de alguém que começou, né, de algumas pessoas que e a gente não pode esquecer. Então, a associação é desde 2017, eu estou na terceira gestão, né, vamos dizer assim, a cada 2 anos, né, o primeiro presidente foi a Shirley, né, e passados 2 anos, substituiu foi Zé Roberto, que era, assim, o presidente, né, com toda a diretoria que compõe, e eu estou agora, né, na terceira gestão, né, na presidência, que inclusive, né, a gente, esse ano também é ano de eleições, né, na associação, né, que a gente também vai conduzir. Então a associação, nosso foco é o autismo e o TDAH, né, pelo nosso estatuto, nosso regimento, nós temos a finalidade justamente dar suporte a esses 2 campos. Hoje nós temos, né, famílias que fazem parte dela com, né, aproximadamente 160, 170, varia um pouco, certo? Esse número, mas sempre está chegando algumas famílias, né, em virtude também do crescimento dos diagnósticos, né, do autismo. E a associação, né, hoje já tem reconhecida, né, por utilidade pública, né, tanto da ordem do município de Mossoró, né, já tem o título de reconhecimento, e também desde 2011 a título do governo do estado, né, estadual também a Assembleia concedeu o título de utilidade pública, e estamos hoje inscritos, né, também no CMAS, né, temos a alvará de funcionamento, né, junto ao Conselho Municipal, que nós conseguimos o ano passado, né, esse reconhecimento pelo CMAS como entidade, né, que atua também no campo da assistência social. Tudo isso nós buscamos, né, deixar ela toda, vamos dizer assim, regularizada, né, até para essa questão das emendas que haviam sido destinadas, que eram também requisitos, né, está toda ok, e hoje, né, ela está. Nossa atuação, nós não ainda estamos nessa luta, né, assim, não temos um atendimento propriamente clínico, né, que na verdade é um desejo nosso, né, está começando esses atendimentos, se Deus quiser. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça, né, para ser também, né, como a gente sempre diz, né, inclusive para o recebimento das emendas, ser mais um suporte até para o poder público, né? Sim, porque deve ser muito desafiador manter a associação, né? Porque você precisa manter para as reuniões, para que as coisas aconteçam, para oferecer alguma coisa à comunidade, faz parte dela. E hoje a gente funciona, Larissa, Joyce e Viviane, e a todos que acompanham, nós funcionamos graças às parcerias. Né? Se não fossem as parcerias, não tem como se manter, porque não tem recursos, na realidade, né? Então, todos os eventos que a gente organiza, né, graças a Deus, não faltam parceiros, sempre chegam juntos, e aí a gente consegue realizar os eventos, né, as programações. Nós temos alguns parceiros que são parceiros, vamos dizer assim, que são já fixos, que trazem alguns benefícios, né, para o nosso sócio, né, que nós temos alguns parceiros que concedem, né, alguns tipos de isenções, né, em alguns eventos, né. Temos parceiro a questão do estacionamento do Partage Shopping, dentre outros, né, lojistas também que concedem alguns descontos, que também, vamos dizer assim, terminam incentivando até mesmo as pessoas, né, a chegarem juntos, né. Infelizmente, a luta, a gente sabe que não é para todos, né, assim, a nossa grande dificuldade também é essa, vamos dizer assim, de pessoas, né, que a gente saiba que também vistam, que sabendo que aquilo é um trabalho pela causa, né, que então, por sermos pais, né, mães de pessoas
né, com autismo ou com TDAH ou qualquer outra deficiência, primeiramente nós estamos lutando não só pelos nossos filhos, né, mas também por todos que assim necessitam, né? E eu queria até dar um depoimento, sabe, Arnon, que a gente acompanhou, participou de certa forma da luta. No ano passado, Viviane, acho que você acompanhou também, nós tínhamos aí cerca de 800 crianças, né, com algum tipo de deficiência, precisando de auxiliares na rede pública municipal, e foi uma barra pesada para conseguir, né, que a Prefeitura de Mossoró fizesse a contratação dos professores auxiliares. Às vezes a gente não entende, as pessoas não compreendem a importância dos grupos organizados. Nós temos um Conselho de Direito, mas nós precisamos do Conselho e das demais entidades que dão suporte, né, à luta, né? Então a associação, ela graças a Deus a gente, né, não é fácil. Vou dizer a você que é tanto que os que já, vamos dizer assim, os que já passaram, né, muitos dizem que assim, não pretendem até nem retornar, porque assim, não porque assim, não é porque fugir, mas porque também assim se cansa, vamos dizer assim, além da luta do dia a dia, né? E tem só tomando essa palavra, tem a questão da sobrecarga desses pais, né, que já vem de todo um processo de terapias, de tudo. Porque a gente pensa, por exemplo, só tomando sua palavra, a questão, por exemplo, você tem um filho típico, ele vai no pediatra 6 em 6 meses, vamos dizer assim, né? Para retorno, faz os exames, que é o acompanhamento. Uma criança com autismo, ela vai todos os dias para os profissionais. E aí, muitas vezes, essa mãe e esse pai, ela já vive uma sobrecarga. E aí, a associação... que é algo que a gente tem que se doar, mas muitas vezes impossibilita até de uma rede de apoio que fique com essa criança para poder participar, né, Arnon? A gente precisa realmente, né, nos doar muito, né, a entidade. Eu particularmente tenho esse... tudo onde eu estou, eu gosto de me doar até minhas forças, né, porque a gente quer fazer aquilo buscar pelo menos fazer com excelência. Por mais que não chegamos à excelência, mas buscar fazer, se doar o nosso melhor, e isso que a gente tem feito, né? Até o nosso último dia a gente está buscando isso, né? De poder proporcionar, né, para aquelas pessoas que realmente chegam tão angustiadas, pedindo socorro, né? Nós realmente tem gente que pede socorro mesmo. Verdade. Nós recebemos no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, né, nos nossos canais que nós temos, pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro, né, pessoas que realmente que estão aí com laudos recentes e não sabem nem por onde começar. E todo esse trabalho aí da associação, dos outros grupos que existem no município, são de extrema importância, né, para que essas famílias, né, esse trabalho de mães que você faz parte também é de extrema importância. A associação fez, inclusive, né, o ano passado, nós, por uma demanda até mesmo das mães, né, da associação, nós com a Católica fizemos o primeiro grupo terapêutico, né, para essas mães, né, que foi em Laços, né, que foi um grupo terapêutico que inclusive vai abrir agora novamente as inscrições para o segundo grupo terapêutico, né, que é justamente para dar suporte a essas mães. Lá na minha casa, por exemplo, assim, eu tenho que auxiliar tanto eu quanto minha esposa trabalhamos, né, os dois, então assim, eu me divido com ela nas terapias do meu filho, no dia a dia dele, para levar ele para as terapias, para a minha outra filhinha, enfim, para a escola, porque senão, imagine quem é mãe solo, né? Que realmente inclusive uma temática que a gente tem começando a se discutir até mesmo internamente, né, nos grupos, né? O quanto existem mães solos, né, com essa, vamos dizer assim, sozinhas, né, com esse tratamento, né, com os filhos. Inclusive, né, parceiros que deixam a esposa pós-diagnóstico. E aí existem estudos, artigos que comprovam isso, que o índice de separação, de divórcio pós-diagnósticos são muito maiores do que mães que têm filhos típicos. E aí, assim, a gente vê que, infelizmente, a gente entra também em outra temática, que é a questão do machismo, que é a questão de achar que a mãe tem que cuidar sozinha. A mãe tem responsabilidade. E muitas vezes tem outra temática também, que é a questão do filho ideal, Larissa. Sim. Que é algo que, por exemplo, a gente que tem mãe, nós aqui... Enfim, sobrinho, a gente imagina o quê? Eu, por exemplo, eu vou confessar uma coisa aqui. Quando eu estava grávida, eu imaginava assim, meu filho com 5 anos, vou botar no inglês, quero ele já fazendo natação, queria que fosse para a área da medicina. Então, é uma coisa natural. E aí,
cria Idealizado. expectativas. A gente cria expectativas em cima disso, né? E aí, quando esse filho vem fora da curva, que eu não gosto de usar o termo anormal, enfim, ele vem fora da curva, ele não vem atingindo as nossas expectativas, isso a gente passa por um processo de luto. E esse diagnóstico é muito isso, é um processo de luto. E aí tem uma coisa na psicologia que a gente estuda, é que o ser humano, quando ele passa por qualquer situação de estresse, ele tem dois caminhos. Ou ele vai lutar, ou ele vai fugir. E aí, muitas vezes, essa esquiva de não querer participar de alguns, até mesmo de associações, enfim, é muito nesse processo desse ser humano de ressignificar esse luto. Sim. De entender que existem possibilidades. E aí, só fazendo já uma autorrevelação. Meu filho tinha muitas questões de falar para as pessoas que ele tinha autismo. Ele tinha muita vergonha disso. E aí, foi algo que a gente trabalhou muito com a psicóloga dele, e para ele entender, e hoje eu sempre digo isso para ele, olha, nós temos uma missão. Por quê? Como eu estava falando no início, a gente vê muito crianças, né, Arnon? Até mães que estão lá na associação são de crianças. São poucas as mães de adolescentes e adultos. E aí eu digo muito para eles, Henrique, ele é um aluno, um autista de altas funcionalidades, assim, ele tem questões, ele é muito funcional, é nível de suporte 1, mas ele é muito funcional. Inclusive, a comunicação dele. E aí eu sempre digo, Henrique, nós temos que contar nossa história, por quê? Porque outras mães que estão com um filho lá, com 2 anos de idade, que ainda não fala, entender que existe uma perspectiva de ter uma melhora dentro do espectro. E aí, por exemplo, Henrique, ele veio falar com 7 anos de idade direito, né? Até 7 anos ele não falava. E aí, quando a gente traz isso para outras mães, a gente traz uma esperança, né? E a associação, não é porque eu esteja aqui na frente de Arnon, não, mas quando eu já conheci a associação, já foi na gestão dele, e aí, como ele disse, as meninas foram muito bravas no início de desbravar, que era essa dificuldade. Mas eu acredito que na gestão dele é quando a gente tomou, a sociedade tomou conhecimento maior, né? E aí, quando você falou muito bem da questão do professor auxiliar, meu filho, ele era estudante da rede municipal, agora é estadual. E aí, são muitos desafios dentro da escola. Eu digo que a escola é um dos cantos que a gente somos mais desafiados, né? Demais. Eu já estou passando por isso agora também, assim, né? E... Eu já ia perguntar uma coisa, só interrompendo, na fala de Larissa, ela falou dos professores, né, dos auxiliares, e aí eu ia perguntar, fica para vocês dois responderem. Vocês acham que falta um olhar especial do poder público? Porque a gente sabe que existem emendas alocadas para a associação, por exemplo, que não foram pagas. Né? Inclusive da vereadora Larissa. Né? Falta esse olhar especial, o que seria, por exemplo, o atendimento na rede pública ideal. A gente sabe que é o ideal e tem o possível. Eles fazem pelo menos o possível. Olha, é o seguinte... Será que essa movimentação de cobrar esses direitos é recente? Olha, Larissa, assim, o que falta realmente a política pública, ou o poder público, enxergar o autismo hoje como um problema de saúde pública. Verdade. Acho que a partir do momento que o gestor enxergar isso, que hoje é um problema realmente de saúde pública, que no passado existia, mas não como é hoje e do volume, né? Eu vou só corrigir o dado que você falou inicialmente, certo? Que na verdade nós temos um outro dado, que a nossa referência é o CDC americano, que é de um autista a cada 44. Sim. Que a doutora Áurea, inclusive, falou sobre esse. Pronto, que é a nossa referência americana. Agora, depois que o IBGE divulgar o último censo, que entrou, né? E aí, em cima desse dado americano, que dá esse percentual de 2 milhões de brasileiros. O IBGE é subnotificado. Eu vou dizer que o IBGE passou na minha casa, e aí, quando eu fui responder, no final eu perguntei assim... E você não vai perguntar se tem alguém com autismo que não tem essa solicitação. Porque havia 2 questionários. Aí um tinha e o outro não tinha. Na minha casa não tem. Aí a recenseadora, né, que eu também, também não teve a pergunta. Aí eu questionei, né? Pronto, também. Aí disse, porque assim, quando aparece pra mim aqui, eu não posso nem mudar. Chega pra mim, a sua casa... O meu filho foi subnotificado. Exatamente. Não vai aparecer. Nós temos 2 casos aqui. Diga aí, imagina isso, que não teve, né? Então, assim, hoje a cada 44 nascidos, um autista, então, pelo dado americano. Então, assim, é um volume, então, a questão do gestor público, do poder público, está muito aquém ainda, né? Muito aquém. É preciso avançar muito mais, a partir do momento que realmente tiver esse cuidado, né? Que informar que realmente
que enxergar que isso realmente é um problema de saúde, porque se você não tratar hoje, o que é que vai acontecer? Né, essa criança, esse jovem, ele vai ficar dependente do Estado para sempre. Entendeu? Porque, assim, até enquanto o seu faz um tratamento, mas quantos nós estamos fazendo? E quando não consegue o laudo? Pois é. Que aí eu vou falar da minha realidade. Que aí é outra situação que já deixa de receber até podendo ter um BPC, né? De ter acesso a um BPC, que aí já pode ter acesso, dar uma qualidade de vida melhor no tratamento. Né? Nem que você contrata um plano de saúde, dê aquele recurso, por mínimo que seja, mas você paga um planozinho já para proporcionar um tratamento. E quando você não tem um lado, você não pode ir atrás de um benefício como esse. E de um professor auxiliar, e de outros recursos, por exemplo, professor auxiliar, né? De saque de FGTS, e etc. Enfim. São vários direitos a redução da carga horária dos pais, que é um direito que muitas vezes aí inclusive aqui na prefeitura, e eu digo agora por experiências na minha família, né, que assim, eu não sou funcionária da prefeitura de Mossoró, mas enfim, é uma luta, é um desgaste, e aí muitas vezes é algo que é direito, e aí para conseguir é muito difícil, assim, no sentido que consegue, eu conheço algumas mães que conseguiram, mas um desgaste gigantesco para conseguir, que era algo que já era para ter esse olhar de Porque na verdade, assim, o município de Mossoró, nós temos a lei estadual, né, que para todos os servidores no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, só da entrada faz o requerimento e tem a concessão, né? Não só, inclusive, a lei, além das pessoas com autismo, ele englobou outras deficiências. Então, foi fantástico. Agora, para você ver como é a questão da sensibilidade. Eu apresentei uma lei semelhante a essa quando eu era deputada estadual. Eu vi até quando você postou também, né? O projeto de lei e tudo. E não deixaram passar a época. Dizendo que era vice-iniciativa, inconstitucionalidade, uma série de questionamentos fizeram sobre a lei. Por isso que eu perguntei essa questão da luta, né? Porque quando você dá luz ao assunto, também o gestor fica mais pressionado. Isso, é verdade. E tem mais receio de um veto, né? De uma... Por exemplo, aqui em Mossoró, nós não, o município, né, dentro do organograma, ele não tem ainda, ele não aderiu, né, ainda à lei. O que é que o município, o Estatuto do Servidor Municipal aqui assevera no tocante à redução? Concede, ele chama aqui de horário especial, concede horário especial desde que haja a compensação da jornada. Aí como uma coisa pela outra. Aí como é que você vai compensar? E aí às vezes consegue administrativamente, né? Não tem como compensar, tá? Porque assim, se você já está saindo porque você tem a necessidade de acompanhar, como é que você vai repor aquele horário? Tá entendendo? Então, assim, na verdade, é até uma luta nossa. Inclusive, nós apresentamos, né, uma pauta... uma das pautas que foram apresentadas pela associação ao gestor municipal foi justamente essa, que seja encaminhado, né, um projeto de lei que tem que partir do executivo, porque nem o vereador faz a indicação, um requerimento, mas o projeto em si tem que partir dele, porque para não ser o vice de iniciativa. Isso, né? Aí, para que justamente seja encaminhado, é uma luta nossa, né, da associação, que até ela se perguntou, né, como é que está a associação, nós não temos, não, a luta nossa, nós estamos lutando, né, para ter ainda a nossa sede, né? Apesar de 5 anos, mas nós não temos uma sede própria, nós temos, na verdade, nós estamos numa sede, numa parceria, que é ali na Romualdo Galvão, né, no Alto da Conceição, numa parceria com a Ordem Franciscana, certo? Que nos cedeu o prédio, estamos lá. Que já tem bastante tempo que está lá, né? Está lá, acredito que, acho que de 3 a 4 anos, né? Que está lá na Ordem Franciscana. E é o que está nos dando suporte, né? Para estar lá. Mas é claro, né? A gente quer ter nossa casa, né? Para poder fazer, né? Fazer a nossa estrutura. E até partir para a questão clínica, né? De oferecer alguma coisa. A estrutura grupo necessária. terapêutico, né? E tudo, e ter essa Mas vamos conseguir, se Deus quiser. Agora, Joyce, eles falaram da questão dessa subnotificação no censo. Isso é uma coisa muito séria para a garantia dos direitos e das políticas. Você pega um censo de uma merenda escolar, você pega o ano anterior para o ano seguinte. E aí tem a questão da seletividade alimentar, são tantas coisas, olha, como eu estava dizendo, ano passado, meu filho, ele foi finalista aqui na Feira de Ciência da UFES e ganhamos uma credencial para ir para o Pará. E aí, o grupo dele foi. Quando eu cheguei lá, e aí, por ele ter autismo, e aí eu, com muita luta, consegui para eu ir também, porque é um direito que ele tem de ter um acompanhante e tudo.
Fui. Quando eu cheguei lá, o organizador da feira, uma feira internacional, tinha pessoas de outros países lá, do México, enfim, da América Latina. E aí a minha primeira pergunta foi: quantos autistas temos aqui na feira? Aí ele disse assim: projetos nós temos. Não, não quero saber de projeto, quero saber de autistas. Quantos estão presentes? Por quê? Porque eles montaram uma estrutura dentro de um shopping. Vocês imaginem aí a questão da sensibilidade auditiva. E aí tudo não foi pensado levando em consideração as questões do meu filho, né? E aí, da mesma forma, a escola não está estruturada. Sim. A escola não está estruturada. A questão, por exemplo, muitas vezes, numa sala que tem uma refrigeração, numa sala que seja mais isolada para não ter a questão do barulho, com menos aluno, e toda essa estrutura. E aí, a sensação que eu tinha e tenho, de uma forma geral, é que quando a gente vai dentro da escola e solicitar o poder público alguma coisa em relação a isso, é como se a gente estivesse pedindo algo demais. Sabe, assim, como se a gente estivesse ali exigindo demais, um luxo, né? Como se estivesse exigindo um privilégio, um favor, sabe? E aí, o que é muito desgastante para esse pai e essa mãe. Porque, como eu disse, a gente já vem dessas dificuldades, dessas questões, e aí ter a associação, por exemplo, uma vez eu liguei para a Arnon desesperada, que aconteceu uma situação muito difícil na escola com o meu filho, que eu tive que acionar conselho tutelar, e eu, naquele momento, Larissa, me senti tão desesperada que a minha primeira pessoa que eu pensei, vou ligar para Arnon e para ele me dar um caminho. O que é que eu faço? Foi uma situação de uma violência psicológica que meu filho sofreu, uma agressão dentro da escola, que depois passou a agressão física. E aí eu não sabia nem como agir. Por quê? Apesar de eu ser psicóloga, apesar de tem situações que a gente não sabe nem as questões de lei, de tudo. Sim. E o que é que a gente pode correr atrás de nossos direitos. Mexe com o filho. Sim. E aí eu fiquei imaginando, naquele momento, na minha cidade lá, no meu trabalho lá, eu lido diretamente com isso, eu lido diretamente com o Conselho Tutelar, aqui a gente tem associação, e eu fico pensando em quem não tem, e quem não tem esse suporte. Quem não sabe. Não sabe, nem que tem direito. Larissa disse aí que para mim, quando mexe com o nosso filho, porque eu digo pelo meu, né, porque a gente faz o possível e impossível, né, para proporcionar o tratamento. E essa questão, não sei se foi Joyce, comentou a questão escolar, né? A questão escolar hoje é o nosso calcanhar, o nosso gargalo, no sentido de que... Porque é um mundo, né, assim, diferente, um desafio, né? Várias cabeças, né? Várias crianças com... vários valores. Vários valores, né, totalmente diferentes, e isso, né... Traz também para a sala de aula o reflexo, muitas vezes, de casa, e assim, ali vai a cultura, vai a questão dos princípios da família, né? E aí traz consigo o preconceito em si, tudo, etc. Né? Só mudando que não é autismo, mas só para ilustrar o que você está dizendo, eu vou usar o exemplo da aluna de 40 anos que estava numa sala de aula e que foi vítima, né, de uma perseguição de alunos mais jovens. E aí eu já até contei a Joyce, não sei nem se a Arnon ia completar o raciocínio dele. Não, é isso mesmo, né? E só assim, para ilustrar que é o que a gente tem. E essa luta na escola, que nuances. Que é onde a gente passa, né, os nossos filhos passam uma boa parte da vida, né, deles, né? Aí é onde é que a gente conta, que começa as dificuldades, a gente, se não ficar em cima, infelizmente, por exemplo, eu tiro por mim, eu sou uma família que eu sou totalmente presente, participativa, porque justamente para que não tenha aquele discurso de dizer, a família é ausente, cobra, mas é ausente. Não, eu sou presente, até porque é uma necessidade, é um estilo de vida meu e da minha esposa, e é uma necessidade do meu filho estar presente, porque eu quero acompanhar, até para depois também estar próximo, para depois as situações não crescerem demais, vínculo, né? E é claro, de formar um vínculo, né, com a escola, né? E, enfim, né? Ontem, vou citar um exemplo, que ontem a gente teve uma supervisão, né, com a psicóloga que acompanha ele, né? E aí a AT, né, relatou pra gente, né, que ela vai um dia na semana ao colégio, né? Aí ela disse, inclusive no dia que ela foi, meu filho sentou, ele estava com dificuldade esse ano de estar na hora do intervalo com as outras crianças, né, na hora do lanche, né? E aí ele ficava próximo, mas não ficava na mesma e tal. E aí ela disse que no dia que ela estava lá, ele por conta própria resolveu sentar, né, lá no pátio e ficar lá na hora do lanche. E que na hora que ele sentou e tudo, aí ela
as crianças disseram, não, aqui está muito apertado, e todos saíram e deixaram ele sozinho. Aí, isso eu escutei ontem, né, na terapia, na devolutiva, né, que ela fez com a gente, a psicóloga, né. E aí ela foi falar da questão, o quanto ele já, o cognitivo dele está amadurecendo, que ele pegou e disse para ter, né, meu filho disse, eles me deixaram sozinho, eu estou muito triste. Ele não disse triste, estou muito triste. Ele tem quantos anos, Arnon, já? Vai fazer 9 agora, sábado. E aí, quando entra na adolescência, que é só quando você completar seu pensamento, eu vou contar uma experiência que eu vivenciei, que aí foi assim, que é muito mais difícil, quando a gente visualiza. Aí saí, você não imagina, foi quando ela falou pra mim, a dor pra mim, entendeu? Aquela vontade de chorar. Não, aí você imagina assim, essa viagem que eu contei, né? Porque aí eu fui. E aí, eu nunca tinha observado o meu filho dentro do ambiente escolar com os colegas, né? Por quê? Porque eu ia, apesar de eu também ter essa postura que eu sempre adotei, tá sempre de lá, estar sempre lá. E aí, quando começaram, ele entrou para o ensino médio ano passado, né? E aí, quando foi um desafio mais ainda, porque a gente sabe o que está acontecendo agora, assim, com os nossos adolescentes, né? Então, assim, eu, enquanto psicóloga, hoje, um dos meus maiores públicos é adolescente. E a gente vê, assim, é até difícil de falar. Enfim, aí o que acontece? Então, quando começou os preconceitos, fizeram um vídeo dele, bem vexatório, enfim, falando sobre ele. E aí eu entrei em contato com a escola e tudo. Me coloquei à disposição. Fui fazer um momento com as famílias, um momento para ver se a gente minimizava isso. Quando a gente viajou, Arnon, eu vivenciei tudo isso. E aí, muitas vezes, ele não me contava isso, que acontecia. Ele não me contava. E aí, eu visualizava, nós fomos, e não foi só ele que foram ele e mais 2 grupos, né? A gente tinha a mesma situação. A gente estava sentado na mesa do hotel, porque ficamos todo mundo no hotel. Quando a gente sentava, que a gente sentava, todo mundo ia se levantando. Isso o contrário. A gente já estava no ambiente da feira, quando ele tivesse, ninguém sentava perto dele, sentava lá do outro lado e tudo. E aí é muito doloroso. Muito doloroso isso. Por quê? Porque a gente visualiza. E muitas vezes eu tentava disfarçar, dizia, não, Henrique, não é isso não. Aí você está vendo aí, mamãe? E ele disse, olha, eu vivenciei isso o ano inteiro. E é muito difícil, principalmente para a gente entender que, assim, que ele não fez nada de errado. O simples fato do diferente causa esse tipo de situação, sabe? E aí a gente vê, como ele disse, crianças de 9, 10 anos tendo esse tipo de atitude. A gente se choca com essa situação, Viviane, né? Eu estou aqui, vocês falando, e eu pensando, vocês têm acesso à questão de terapia, de psicólogo, de psicopedagogo. Quantas pessoas não têm? Verdade. Né? Quantas pessoas... E a gente sabe que o diagnóstico precoce delimita a questão da qualidade. Né? Fala sobre a qualidade de vida. O que é que vocês aconselham para as mães que estão percebendo? Ou como perceber que esse filho tem autismo? E se já percebe, o que é que elas devem fazer? Arnon, que é presidente da comissão da OAB, essas mães podem procurar a comissão para tentar ter acesso a esse tipo de serviço? A comissão em si, a gente não, assim, no momento a gente não, assim, só recebe judicializa, vamos dizer assim, né? A gente apenas pode receber a demanda e sim, tipo, de alguma situação que está acontecendo, né? Ou a falta de um serviço, e aí nós passamos para a diretoria, né, da seccional, da OAB, e aí geralmente faz-se um ofício, né, encaminha, né, na verdade assim, a gente não atua diretamente, mas encaminha para, no caso, aquele setor competente, né, adotar alguma medida, alguma providência, né, no tocante àquela pauta que foi, né, aquela solicitação que foi feita, certo? E assim, no tocante à associação, né, essas mães, elas realmente tem que buscar, tem que criar força, porque assim, quem hoje depende, né, do serviço SUS, e aí nós temos esses relatos, né, esses dados, né, não numéricos, mas dados, né, das pessoas que precisam, né, há filas, né, infelizmente, de espera, né, para tratamento terapêutico, né. Nós tínhamos a dificuldade, né, assim, ainda existe a fila para o laudo, mas houve está saindo uma demanda de laudos, mas ao mesmo tempo essa demanda de laudo que havia, né, represada e que ainda existe, mas aí evoluiu as terapias, porque aí
Infelizmente, tem a questão também de que, vamos dizer assim, o profissional que hoje está atende na sua clínica, né, não está querendo mais ir para atender o SUS, né, pelos valores também que recebe. E nem planos de né? saúde. Nem planos de saúde, saúde. E nem planos de saúde. Então tem essa situação, porque os profissionais também já estão... estão todos, se você procurar hoje aqui, se você quiser pagar hoje aqui um tratamento, dependendo da área que seja, por exemplo, TO, um exemplo, terapia ocupacional, fono, você, mesmo pagando, você vai para a fila. Com a fila. Vai para a fila, ou seja, então assim, tem essa situação, porque assim, tem a situação do SUS, porque também não tem... também nessas áreas. Precisa avançar, e muitos não estão, se não são concursados... não quer trabalhar com por contrato, porque também não ganha vamos dizer assim, a remuneração não vale a pena, porque lá fora ela vai fazer bem mais. Então, assim, eu não sei como é que vai ser feito, se não melhorar essa questão para o atendimento SUS. Essa questão de ter mais profissionais e ter recursos, realmente, que seja atrativo. Justo, né? A questão do neuropediatra, né? Uma dificuldade imensa. A gente, quantas e quantas vezes, né, as crianças de Mossoró precisaram ir à Areia Branca para fazer o atendimento lá. Né? E assim... hoje nós temos um profissional, né, que uma vez por mês, né? Não, mudou. Ele está atendendo quinzenalmente pelo SUS, mas são 60 crianças, eram 30 e 30, entendeu? No mês 60. Então, assim... Mas aí tem toda aquela história, né? Tem o retorno, tem tudo isso, né? Tem outras dificuldades também, tem todas, né? Que passa por esse processo. E tem esse ainda teve esse que aceitou, vamos dizer assim, né? Mas não aceita, porque assim, a consulta hoje com o neuro, assim, pelo que é 500, 600 reais, com certeza. Isso quando e pra fila, viu, Larissa? 6 meses, 6 meses, em tudo. Deixa eu dizer, só comentar uma coisa com vocês que eu achei muito interessante, quando Viviane estava falando da história do porquê amoras, que nasce da palavra amor. E Arnon também fala da história do amor. A associação também traz o nome de amor. Né? O amor realmente é um valor muito forte na vida da gente. Né? Que, se toda família tivesse esse amor, se todo trabalho tivesse esse amor, acho que a gente diminuiria muito os problemas que a gente enfrenta. Mas dentro dessa luta de vocês também tem muita história de superação. Muito. Não tem? Eu costumo dizer assim que... Eu tenho que puxar a sardinha pra minha lata, né? Eu costumo dizer que Anderson, ele é um exemplo para mim, não só para mim, mas para muitas mães. E aí, assim, é aquela história. O diagnóstico do meu filho foi tardio, mas desde os 3 anos ele já vinha fazendo acompanhamento. Porque o primeiro diagnóstico dele foi o TDAH. Que realmente ele tem. Só que aí o TDAH é uma comorbidade do autismo. E aí, desde os 3 anos, ele fazia terapia ocupacional, fono, psicólogo. E aí foi se acompanhando quando ele chegou aos 11 anos, foi quando realmente a gente passou por um processo de avaliação psicológica que ainda não tinha sido feita, que é de extrema importância para fechar esse laudo, tudo. E aí é algo que não é barato, e aí muitas vezes demora-se fechar esse laudo porque os profissionais precisam dessa avaliação psicológica. E aí foi quando a gente fez ele com 11 anos e realmente comprovou que ele tem o diagnóstico do autismo, né? Fechou o diagnóstico do autismo, ele está no espectro. E eu sempre digo assim, a minha intenção, quando a gente tinha as reuniões ano passado nessa escola, e ela dizia assim, mas ele não para. Era uma escola de tempo integral, Larissa. Imagina o desafio. Se para um típico é desafiador, era um curso técnico que ele estava fazendo. E aí, ele passava o dia inteiro na escola. Então, era muito desafiador. E aí, a diretora me cobrava, não, mas ele não assiste todas as aulas. Eu disse, olha, chegou uma época que eu só queria que meu filho estivesse na escola. Se ele conseguisse passar o tempo de 7 da manhã a 11, para mim já era uma vitória. Imagine ele conseguir ficar. Então, se ele não conseguir assistir todas as aulas no tempo integral, tá ok. Então, assim, as expectativas que muitas vezes a gente coloca em cima desse filho, que são maiores, eu acho que é assim. Hoje eu costumo dizer que ele é um exemplo para mim, por quê? Porque diante de tudo que ele já vivenciou, de tudo que ele já passou, e hoje ele conseguir
ser funcional, saber pegar um Uber, para mim, é uma coisa simples. Uma coisa simples que um menino de 17, 18 anos pega e tudo. Uma namorada, ter uma namorada, conseguir ter uma namorada, são coisas, para mim, são vitórias. Vitórias, Não é fácil, não. E aí conseguir manter comunicação e vir falar, ser extremamente empreendedor, para mim. E eu sempre digo a ele assim, eu digo, olha, o autismo, ele não é uma doença. Ele é uma condição especial. E aí, dentro dessa condição, mesmo os que têm nível de suporte maior, 3 e tudo, mas existe um caminho e alguma coisa a gente tira. E aí eu falo muito do meu pai, né? E meu pai dizia uma coisa muito certa assim, e hoje eu sempre, é o meu lema, ele dizia, Viviane, nessa vida, o que não é bênção é lição. E aí eu confesso a você, eu não vou ser hipócrita de dizer que é uma bênção, que um pai deseja passar por uma situação, não pelo autismo em si, mas por todo esse preconceito. Porque o que é que acontece? Eu não sei, agora é uma impressão minha, Viviane, não psicóloga, mas de mãe de Anderson Henrique. O que é que eu sinto? Se as pessoas veem uma criança com síndrome de Down, uma criança numa cadeira de roda, as famílias, as outras crianças já têm aquilo, já percebe. Mas aí, no caso, eu estou falando de mim, gente. Eu não estou falando, eu gosto sempre de trazer para mim, para não dizer, né? Não é algo generalizado. Mas quando as pessoas veem meu filho, isso eu escutei de vários profissionais, que é ainda mais difícil. Não, mas ele não tem cara de autista. Ele não tem cara de autista. Autismo não tem cara, gente. A mania, e aí, né, que as pessoas têm de querer criar um rótulo. E aí, muitas vezes, aí, o que é que acontece? Aí eu estou falando também da minha experiência. O que é que acontece? Quem tem nível de suporte 1, que eu antigamente chamava grave, eles minimizam as potencialidades. E no caso de quem tem nível de suporte 1, eles minimizam as dificuldades. Ele não precisa auxiliar porque ele fala, ele não precisa disso porque ele não precisa de tal profissional, entende? E isso é muito difícil. E é assim, a respeito de como buscar ajuda, né? Assim, eu não sei como é a realidade em Mossoró hoje, porque, como eu disse, trabalho na prefeitura de Baraúna. Mas o que eu sempre aconselho às mães, e aí eu sempre falo assim, eu acho que o ideal é pecar pelo exagero do que pela falta. Se você tá ali... E hoje, por exemplo, na minha época, Arnon, eu vou ser sincera, meu filho já dava sinais desde meses. Por exemplo, ele chorava muito. Era uma das perguntas que eu ia fazer. Quais os sinais as mães devem observar? Ele chorava muito. Ele não tinha contato visual comigo no mamar, entendeu? Só que o que é que acontece hoje? E aí, agora eu tô falando como psicóloga. Existem os marcos de desenvolvimento que as mães têm que observar, e hoje está muito mais fácil, porque, por exemplo, minha prima ganhou um bebezinho de 1 ano, e aí eu acompanho ela dizendo, não, porque ele está no salto, tal, e eu digo, há 18 anos atrás, eu não sabia nada disso. Hoje a gente já tem um acesso muito maior de entender, não só eu enquanto... De informação, de informação de quanto profissional, psicóloga, mas as mães em si. Sim. Hoje as pediatras já têm, a própria caderneta do SUS já traz ali os marcos. Ela já traz para você, o pediatra, colocar lá, né? O marco, né? Porque para cada faixa tem para fazer mais ou menos aquilo ali, né? Dentro daquela faixa etária. Então aquilo ali, se não está fazendo, ele vai vamos investigar, né? Investiga mais aquilo. Na minha época não tinha então, isso, já dá né? um norte caminho, muito maior, um caminho muito maior às famílias. E aí, assim... E a questão do conhecimento, né, é fundamental. Porque, assim, por mais que a gente sabe ainda que existem, né, profissionais que também, né, não se atentam para a questão do estudo do autismo, então também não observam, né? Eu digo isso porque recentemente eu já escutei até mesmo de pediatras, né? Sim. Que é aquela história de dizer que a criança tem um tempo, né? Tá no seu tempo. Então isso aí, na verdade, o bom é que a família realmente instigue e vá atrás desse conhecimento. Pega pelo exagero e pela falta. Né? Então, assim, história de superação, a gente tem muitas na associação, mães que né, de crianças, né, que hoje já são jovens, né, que estão ingressados em faculdade, entendeu? Sim, não são todos, mas também nós temos que falar daquele, né, do lado daquelas mães, né, que estão com aqueles filhos ainda que é como para a gente que tem hoje um filho, né, no suporte, né, vamos dizer assim, leve, né? Mas quem tem aqui mesmo, em Mossoró, nós temos mães que tem gêmeos. Que tem trigêmeos, tem dificuldade, né? Assim, de ter uma vida social, né? Porque não tem com quem deixar os filhos. Deixar uma rede de apoio, né? A rede de apoio, não podem participar. Então, tem essas outras faces também, né?
que aí a gente, aquele cuidado que a gente sempre tem de muitas vezes não mostrar só aquele que está se desenvolvendo, que está, né, indo para a escola. O que está se desenvolvendo é muito importante para que as pessoas saibam, né, que eles podem ser a referência. Mas que tem o outro lado, né? E que a gente precisa ter políticas públicas. Políticas públicas, porque através desse acesso, né, dessas políticas que realmente essas crianças, né, poderão ter um futuro diferente. Né? E aí entender, só já para concluir minha palavra aqui, é que o espectro, que eu até antes a gente entrar no ar, a gente estava falando, o espectro é algo muito amplo. Então, tem desde o nível de suporte 1, que é o que a gente chamava leve, que a gente falou que é os nossos filhos, o meu de Arnon. Existem o mais grave, aquele que não consegue sair nem para ir um psiquiatra. Por exemplo, a gente tem uma mãe lá, que é uma mãe que tem gêmeos, e ela não consegue levar os filhos ao psiquiatra. O psiquiatra vai lá na casa dela, só para vocês terem uma noção da dificuldade dessa mãe. E aí, assim, nós temos muitos casos, assim, né? Aqui, não só aqui em Mossoró, mas a gente participa de muitos grupos fora também, do Brasil inteiro. E aí, a gente falando sobre o diagnóstico, né? Tem sempre uma pergunta, sempre as mães me perguntam assim, Viviane, você acha, qual é a causa do autismo? Que eu acho importante a gente falar até em caráter de trazer para essas famílias, né? Hoje, a ciência não existe uma causa, não existe algo fechado. Se acontecer isso, acontecer. Existem estudos que apontam muitas linhas, mas não tem nada comprovado. O que a gente sabe é que existe uma questão hereditária e aí muitas vezes a gente nesse processo de avaliação que a gente está investigando ali aquela criança e às vezes a gente tem caso de descobrir que o pai também já depois de adulto e aí tem um tio, às vezes pode acontecer nesse percurso que não é algo que surge, não existe assim uma coisa determinada. E aí tem outra questão, hoje se notifica mais ou existe mais, mais, né? A ciência a gente ainda não tem essa questão fechada. O que a gente sabe é que, devido aos acessos à informação, hoje a gente já observa muito mais e hoje a gente consegue. E as próprias escolas, mesmo diante de todas as dificuldades, por exemplo, a gente tem a parceria dos professores que algumas vezes, não são todas, mas muitas vezes elas conseguem já perceber alguma coisa e já alerta essas famílias e já ali muitas vezes o pai e a mãe não observou, a avó não observou, mas a professora viu, né? E aí tem toda essa questão ainda de aceitar para buscar ajuda, né? Sim. E aí quando já está passando por esse processo de luta, de aceitação e encontra as portas fechadas, é mais difícil. E as coisas vão passando e muitas vezes essa criança chega à adolescência, já se distancia dos pares, porque uma coisa muito importante, gente, é entender que quanto mais precoce, por que é importante o tratamento adequado precocemente? Por quê? Porque ali ele está no desenvolvimento dele. E se ele não tem o adequado, o tratamento, ele vai se distanciando dos pares. Então, aquela criança de 3, 4 anos que vai crescer de 7 anos já vai tendo um desenvolvimento típico e esse atípico, ele vai se distanciando. Então, as chances dele chegar até ali vão ficando mais difíceis, entende? Então, é importante, para além de tudo, a gente ter políticas públicas, a gente ter as questões dos planos de saúde, que infelizmente hoje é algo que muitos profissionais, e aí eu infelizmente eu me incluo nessa questão de não conseguir trabalhar por plano de saúde devido à baixa remuneração. E aí é muito difícil para a família que não tem. Se não encontra na rede municipal, na rede estadual e não encontra no plano de saúde, ela fica sem saber. Fica a mercê, né? Essa questão que você falou no início, né, Larissa, é a questão por se falar mais, né, sobre o autismo, então as próprias famílias, né, escuta, alguém falou, ou já escuta um programa de rádio, ou começa a ler. Já se questiona. Já se questiona. Então, assim, por isso que programas como esse, né, tão irrelevante. É tão importante, porque assim, até o tema desse ano, né, da campanha nacional é mais informação, menos preconceito, né, que é o tema 23, né, que inclusive a associação está adotando o tema nacional para trazer, para também, vamos trabalhar ele aqui durante o mês de abril, né, para a gente poder, quanto mais informações, menos preconceito. Larissa, deixa eu só dizer aqui mais uma fala que é muito importante e que tem o outro lado também, gente.
fechar um diagnóstico de autismo não é uma coisa. Essa criança, ela tem que ter um Quem processo... é que fecha o diagnóstico? Os profissionais. Geralmente é o quê? A criança, ela passa por um neuro, e aí o neuro, ela pede uma avaliação do psicólogo, do fono, ele já começa a fazer uma terapia e fazer um processo avaliativo. Também é solicitado um relatório da escola, da família. Por quê? Porque essa criança não é... Aí muitas vezes acontece... Não tem uma imagem, não é um diagnóstico comportamental. Não é uma clínico. consulta só, não, Joyce. Não é um exame. Pra você não é um fechar exame. Não existe Não existe marcadores um exame, biológicos, que eu acho muito importante dizer. Porque aí muita mãe chega para mim e diz assim... Doutora, eu fui no neuro e o neuro pediu uma ressonância. E não deu nada. Recebi o laudo, também nem procurei mais o neuro. Só que, entenda, esse exame que ele pede é para excluir outras possibilidades. Seja de alguma questão no cérebro, enfim. Excluir outras possibilidades. Então, o diagnóstico do autismo, ele é feito de uma forma abrangente. Ele tem que ter um prejuízo em várias áreas, em várias situações. Então, essa criança, ela não tem um comportamento disruptivo, por exemplo, só na escola, ou só na igreja, ou só no shopping. Não. Ela apresenta aqueles comportamentos e aqueles sinais e sintomas em todos os ambientes. E aí a avaliação é feita como? Parte de um neuro. Muitas vezes a gente tem, em alguns casos que já são muito claros, assim, ele já consegue fechar o diagnóstico sem avaliação psicológica, somente com o acompanhamento do psicólogo, do fono, terapeuta ocupacional. E quando são casos muito limítrofes, que era o caso do meu, só conseguiu fechar realmente quando passou um processo de avaliação psicológica, que aí envolve testes, aí é todo um processo. Tem todos os testes. Os né, testes psicológicos que são feitos, e aí consegue fechar. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas mães, o filho não fala, é autista, né? E eu disse que a gente muito tempo. Outra coisa, falando dessa história do diagnóstico, que é muito importante, antes a pessoa com o TDAH, aí dizia, é uma pessoa dispersa, né? Desorganizada. Né? E essa questão do diagnóstico é essencial, né? A gente tem que fazer um tema só aqui, só sobre TDAH, viu, gente? TDAH e adulto. E vocês estavam conversando aqui, a gente já está partindo para o final, mas eu não poderia deixar. Eu tive contato numa cidade do Maranhão com pessoas que tinham filhos autistas e tinham vergonha. Muito. E aí, eles não procuram ajuda por ter vergonha. Então, a gente parte da necessidade, a gente já vai fechar, e eu queria fechar com vocês falando sobre isso, da necessidade dessa mudança na sociedade, no pensamento. Né? Para mim, assim, isso aí, para mim, até um exemplo, né? Para mim, foi um libertador. Verdade. Quando meu filho, é claro, a gente sabe que não é o que a gente imagina, não é o que a gente quer e tudo, mas quando na realidade, nós resolvemos, né? Vamos ver assim, publicizar mesmo, falar sobre autismo, etc., aquilo ali, para mim, foi libertador. Foi libertador porque é como se eu estivesse, assim, ainda naquela fase inicial, preso, né, querendo esconder. Sim. E foi libertador no sentido social, foi libertador no sentido de tratamento em si mesmo, né, para buscar cada vez mais. E esse é o grande problema. Quando as pessoas nós temos, né, cultural, exemplos, né, de famílias que não aceitam o diagnóstico, né, que não procura tratamento, e aí onde é que está o grande perigo, porque aquela criança vai se distanciando e etc. Então, assim, e aí sempre a nossa fala é essa. A gente sabe, é importante do trabalho, né, das associações, dos grupos que existem, justamente para dar essa força, né, essas famílias, essas mães, né, que realmente ainda não querem ter esse cuidado, não tem esse olhar para o tratamento. E aí, os exemplos né, justamente de superação para motivar também essas famílias que que há uma saída, né? Existem caminhos, e também né? tem a questão da psicofobia, né? Que é um termo que não é tão usado, mas é o quê? O que é psicofobia? É o preconceito contra doenças psicológicas. Depressão, ansiedade, e o autismo entra nisso. Por quê? Porque se associa isso durante muito tempo, questão cultural, de algo ruim, à margem da sociedade, né? E se isolava, né? Sim, as pessoas que tinham problemas. Se trancava, né? E aí, na literatura que a gente já leu, justamente era essa. Se isolava completamente. Então, assim,
Mais informação, menos preconceito, mais né? informação, menos preconceito. E vamos trabalhar em abril, tem muita coisa boa que vamos aí lutar. Tem né? muita coisa. Deixa eu agradecer aqui, não sei se Joyce quer colocar alguma coisa, que os meninos estão avisando aqui do trem. Não, é só a questão de nós, enquanto cidadão e cidadã, também fazer esse papel, né? De informar, né? Agradecer aqui a Arnon, agradecer a Viviane, né, pela participação prazer, no Diga Lá de hoje. Terça-feira tem mais. E que a gente possa colocar no nosso dia a dia valores importantes como respeito, como amor, né, para que a gente possa lutar ao lado das pessoas que estão precisando, porque muitas vezes a gente está mais fortinho, mas às vezes a gente não está tanto. E precisa, né, do amparo um do outro. E que a gente possa também, na nossa luta diária, ter a consciência, né, de que tanto nós podemos fazer alguma coisa, como os governos têm que colocar como política pública o acompanhamento das pessoas com autismo. Então, obrigada, viu? Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigado, Obrigada a Larissa, vocês. Joyce, um abraço para vocês. Tchau, tchau, gente. Até terça. Tchau. Depois de obter nota máxima em transparência, depois de investir para a TV Câmara ser um canal aberto, depois de se mostrar cada vez